conquistas populares aqui da cidade de Tiradentes. É importante a gente saber o que mudou, o que está acontecendo. Nós trouxemos hoje a Cláudia Franco e ela vai ministrar a palestra para vocês. Boa tarde, gente. Estendo meus agradecimentos também. Obrigada por ter vindo. Dentre outras coisas, eu sou escritora, também trabalho na área da enfermagem. Só para contar um pouco do início da minha história, porque é muita coisa, eu tenho 37 anos, então eu já voltei muito mundo. Eu falo voltei muito, eu fui para Portugal, fui para Espanha, fui para Alemanha, mas tudo isso sem dinheiro. Foi uma história um pouco comprida, eu vou pegar bem no início. É assim, quando eu tinha 16 anos de idade, eu era extremamente tímida e eu via na televisão as referências de beleza. As loiras, as bonitas, as puntas do peito, e eu, gente, aonde eu me encaixo nisso? E assim, eu sempre gostei muito de ler. Não porque minha mãe me falasse, minha mãe é semi-analfabeta, nem meu pai, mas em contrapartida eu tive muito carinho da minha família. Eu acho que isso que me alimentou para conseguir as coisas que eu venho conseguindo. Aí eu achei os livros, comecei a ler romance. Não sei se alguém de vocês conhece Sabrina, romance da Banda Jornal. Eu lia Sabrina e era sempre um príncipe branco casando com uma princesa branca. E eu também nunca li tudo aquilo. Porque era romance lá de fora, mas foi bom porque foi um chamariz para começar a leitura. Então foi desde Chico Bento, Mônica, tudo, fui lendo, e fui me encontrando nos livros. Isso me deu o quê? Já que eu não era o perfil da televisão, então eu ia ser inteligente. Uma pessoa informada. E foi com essa informação que eu consegui entrar no mundo de pessoas que poderiam passar alguma coisa. Então, com essa leitura, desde os 15 anos, eu comecei a viajar no universo da literatura. Isso também me deu a possibilidade de eu sair do mundinho fechado da cidade de Tiradentes e ganhar o mundo. Então, como que eu posso parar uma faculdade? Eu tenho que fazer um curso técnico, porque eu não tenho padrinho. Foi aí que eu fiz o curso técnico e auxiliar de enfermagem. Com esse dinheiro que eu ganhava no salário de auxiliar de técnica de enfermagem, eu entrei na faculdade de jornalismo. E, na verdade, eu achava que a faculdade de jornalismo poderia mudar a minha vida, que eu ia mudar o mundo, porque jornalista muda tudo, etc. Grande ilusão. Porque eu descobri que você tem que tentar mudar o seu mundo. E assim, e foi indo, eu entrei na faculdade de jornalismo, só que eu não consegui me livrar na área da enfermagem. E acabei ficando 10 anos. Enfermagem, jornalismo. Primeiro que eu tinha muito tempo de carteira, eu não queria me desvincular do regime CLT. Segundo que o jornalismo era uma coisa que não me sustentaria, porque era muita competição e etc. E fui ficando. Só que eu descobri que você tem que ter um foco. Isso eu descobri há 3 anos atrás. Enquanto eu ficava lá com o pé cá e o pé lá, as coisas no jornalismo não abriam para mim, porque eu não focava, eu ficava dividida. Ou eu estou numa coisa ou eu estou no outra. Então eu vou colocar toda a minha força para a comunicação, que é o que eu sei fazer. E me joguei no jornalismo. Então a estabilidade que eu tinha financeira caiu, porque o jornalismo é esporádico, é freelancer. Em contrapartida, eu não tinha mais que corresponder um horário de trabalho, etc e tal. Eu sei dessa realidade, eu quero ir para a Europa. Eu quero conhecer o mundo, eu quero aquela fome de juventude e tal. Então eu fui para Portugal com uma mochila nas costas, com 25 anos de idade. Sem dinheiro, fui com 500 euros para falar que eu não tinha dinheiro. Que significa R$1.500. Num país que eu nunca, não tinha nem contato lá. E quando eu chego lá, eu vi a realidade. A realidade é brasileira, mulata, extremamente desrespeitada, e eu feminista, muito agressiva, né? Porque eu tenho um temperamento assim complicado do lado de homem, meu corpo é um templo e assim, eu quero o espírito. Eu tenho muito isso. Então eu levei isso para lá. Imagine eu lá sendo assediada, então como minha cabeça fazia parafuso. Tive sim a opção de ter sido prostituta, porque lá é o que se oferece para brasileiro, mas para ser prostituta tem que ter talento, eu não tenho. Eu que limpava, etc e tal, e era em regime interno, eu não podia sair daquele castelo.
Eram dois senhores abandonados pelos filhos, 5 filhos eles não abandonaram. Eu era a 5ª empregada, tinha um mordomo, tinha governante, então um cenário de novela das 6. E eu falei, gente, o que o universo, o que Deus está querendo mostrar para mim por isso? Alguma coisa tem que aprender aqui. E eu sempre quis escrever um livro. E o ambiente foi propício para que esse livro saísse. Então eu escrevi um livro dessa experiência minha, que chama Morte às Vassouras. Minhas únicas amigas no castelo eram as vassouras. Então, morte a todas elas, E assim foi. Escrevi, fiquei 1 ano trabalhando, voltei para o Brasil, entrei na enfermagem de novo, mas era o meu livro. Eu queria um livro, e aí ainda me dividi entre enfermagem e jornalismo. De repente eu falei, gente, eu preciso voltar para Portugal, porque eu preciso lançar esse livro lá. Aí juntei o dinheiro de novo e fui para Portugal e lancei o livro lá. Assim, tudo com muita dificuldade. E não caiu dinheiro do céu, eu juntei, fui, e amigos aqui, amigos lá e tal. Eu descobri há pouco tempo que prosperidade não é só dinheiro que você tem na mão. Antes eu achava assim, não, para uma pessoa ser próspera, para uma pessoa ser rica, ela tem que ter dinheiro. Eu pensava isso. Depois foi me mostrado que uma pessoa próspera, ela não necessariamente precisa ter a espécie na mão. O que ela precisa são os amigos, é uma estrutura familiar, é a escola. Então você consegue ser próspera de um monte de forma, E eu descobri que sem dinheiro no bolso eu era próspera. Por quê? Porque eu encontrei um monte de gente que me ajudou. Amigos, o alemão que bancou e outros, esses amigos que estão aqui, que eu acabei descobrindo na cidade de Tiradentes, que estão fazendo essa filmagem, depois eu conto o trabalho deles. Uma outra no ônibus que me falou bom dia, e que eu fiquei feliz com aquele bom dia. Um motorista que parou para mim fora do ponto. Então eu descobri que eu sou próspera como senhora. É que a gente tem o costume de ver só um ruim da vida. Ai, para mim não está dando nada certo, não sei o quê, e acaba esquecendo que tem um monte de coisa boa acontecendo com a gente. E são todos os dias que acontece um monte de coisa boa. E aí eu fui usando isso, não, eu sou próspera, eu acabava fazendo um mantra, que é uma coisa repetitiva. Todas as vezes que eu acordava, eu falava, eu sou rica, eu posso tudo que eu quero, eu tenho tudo que eu quero. Alguns falam que é Deus, outros falam que é energia, outros falam que é o pastor, tem um monte de concepção, um monte de nome para tudo isso. Para mim, é Deus, é a energia do universo e tal. E quando eu comecei a usar isso, que os evangélicos falam muito bem, eu lancei um propósito com Deus. Meu propósito é mostrar o meu trabalho e é criar referências da cidade de Tiradentes, que foi onde eu nasci, e levar para o mundo. Eu não quero levar para a região central, eu quero levar para o mundo. Porque as mulheres da cidade de Tiradentes, em sua maioria, desculpa, os homens, em sua maioria, saem 4, 5, 6 horas da manhã, vai trabalhar lá fora. Sustenta um monte de filho, o marido muitas vezes não responde, todo aquele drama familiar. E eu comecei a conhecer mulheres da classe média alta. E eu comecei a comparar as realidades. Gente, as mulheres da cidade de Tiradentes são guerreiras. Cada uma tem sua história linda. Então o que falta é, às vezes, ter uma pessoa do lado e mostrar, olha o que você pode fazer. Olha o seu mundo, o que você pode conquistar. Que é o que aconteceu comigo. Quando eu estava lá fechada, quando eu não tive um apoio de pessoas que me pegassem e me mostrassem, olha, você pode tudo. Eu ficava procurando pote de ouro lá fora. Com o tempo eu descobri, sabe o que, gente? Que o pote de ouro está embaixo da minha cama. Embaixo. Está ali do ladinho meu, eu estava buscando lá fora. Uma felicidade também está em mim. Como um monte de coisa, está tudo dentro da gente. Quando eu descobri isso, de Deus, a energia, tudo está em mim. Aí pronto, aí eu fiquei mais metida a besta ainda. Aí que foi. E fui caminhando. Aí eu comecei a ter muito orgulho de ter nascido na cidade de Tiradentes. Porque aí, até então, onde você mora, eu nunca falava, porque tinha um preconceito e tem um preconceito. Hoje eu abro minha boca e falo, eu sou da cidade de Tiradentes e respeitem a minha história. Não precisa respeitar minha roupa, não precisa
precisa respeitar o meu cabelo, é só a minha história que eu quero respeito. Então eu comecei a levar isso. E a partir do momento que eu descobri a minha raiz e o poder que eu tenho de ter nascido aqui, porque para nós é muito mais difícil, gente. A elite, se eles, a gente é 2 vezes mais, eu costumo falar. Nós mulheres e homens da periferia. Porque se a gente quiser estudar como eles, a gente vai, se esforça e faz uma faculdade. Agora, se eles quiserem ter a experiência que a gente tem, eles não vão conseguir. Mesmo que eles aluguem um apartamento na cidade de Belém, eles vão morar. Porque a nossa raiz, eles não têm. Então a gente é 2 vezes mais. 2 vezes. Vocês concordam ou não com isso? Sim. E aí, para eu não ficar falando, eu queria descobrir um pouco de vocês. Para mim é muito interessante porque eu vou fazer a 2ª edição do meu livro, que é o meu 4º livro, A Cidade de Tiradentes, de Menina Mulher, e eu quero colocar histórias de mulheres da cidade de Tiradentes. E eu não me interessa se ela foi na televisão, se ninguém conhece, se ela... Eu não quero, eu quero pessoas que têm história, para servir como exemplo. Então depois a gente vai fazer um bate-bola, quem se sente à vontade para montar um pouquinho, vou perguntar o nome de cada um, porque eu também não sou aquelas que ficam falando. Eu gosto de me envolver, porque é daí que saem as minhas histórias, os meus livros, etc. E aí, resumindo a história, quando eu voltei de Portugal, eu lancei lá em Portugal, eu voltei mais atrevida que nunca. Eu fui descobrindo aquilo lá que estava dentro de mim. Eu posso tudo, tudo. E aí eu fui parar numa psiquiatria, não louca, apesar de ser bastante louca. Fui trabalhar numa psiquiatria e quando eu chego lá, o paciente fala pra mim: oi, tudo bem? Eu morrendo de medo, né? Porque eu nunca tinha trabalhado em psiquiatria. E a gente tem aquele preconceito com pacientes psiquiátricos que nada mais é que uma doença como qualquer outra, que tem tratamento, é igual diabetes, pressão alta, etc e tal. E eu desinformada, ele pra mim: oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, aquele toma diazepam, aquele toma Gardenal, se você quiser eu te protejo aqui dentro, viu? Aí eu: ah, é? Ele: é, mas você deve estar perguntando o que eu tenho, né? Eu falei: ai, eu não tenho nada, eles que não acreditam e apontam para os médicos. Eu não quero. Que eu sou genro do George Bush e eu só não saí da Madonna porque eu não quis. Nasceu meu 2º livro, que eu falei: pronto, o universo, Deus já está me dando uma outra história para escrever. Aí eu fiz esse 2º livro, que chama Bem-vindo ao Mundo dos Raros, com ajuda, como eu falei, que a prosperidade não é só dinheiro. Eu tive um psiquiatra que me ajudou, ele escreve os contos e ele explica por que esse paciente falou que era genro do George Bush, qual é a doença que ele tinha. Então ficou um livro, sendo que um detalhe primoroso. Eu, dentro da psiquiatria, eu comecei com aquela paranoia. Vou escrever um livro, todo mundo olhava pra mim e achava que eu era um dos pacientes. Louca, então como que assim, uma auxiliar técnica vai escrever um livro? Então eles também não colocavam muita credibilidade. E eu fui, foco, lancei o 2º. E ainda tive a ajuda do psiquiatra. E depois eu comecei a conversar com a mulherada na rua. Aí uma falava de violência doméstica aqui, que apoiou o marido ali, que menininha de 20 anos com namoradinho e não podia sair porque o namorado não deixa. Gente, a mulherada dos anos 60 rasgou o sutiã, foi para as ruas querendo exigir direitos iguais. E de repente você pega meninas de 20, 30 anos deixando de fazer as coisas porque o namorado não deixa, ou mulheres sem acredita. Esse é uma estatística, meninas e meninas, mulheres são acreditas ainda hoje, no pleno século XXI. E aquilo foi, eu pensei: gente, mulher moderna não tem namorado, tem que ter um parceiro que caminhe junto com ela. Que época que é essa? Aí o 3º livro nasceu com esse título: Mulher Moderna Tem Cúmplice, Chega de Carrascos. Aí eu falo um pouco de violência contra as mulheres. E fui indo, tal. E agora é a Cidade de Tiradentes. Essa é um pouco da minha história. Meu nome é Maria Rosa, mas ninguém nem me conhece como Maria Rosa onde eu moro. Levanta pra ficar bonito. Desde quando eu nasci lá no interior de Minas, quem nasce lá Maria é apelidado por Bia. Então eu não conheço me chamar por Maria Rosa, eu acho até estranho, né? Porque eu estou acostumado por Bia. Bom, achei interessante ali a persistência dela. Achei bonito o jeito dela falar que ela foi persistente naquilo que ela quis, né? Queria ser jornalista, não persistiu, se esforçou para ir para o exterior. Então achei bonita a persistência dela. É o que eu faço para meus filhos lá em casa. Tem 4 filhos. Eu falo: olha, vocês têm oportunidade de crescer na vida. Porque o que a gente querer ser na vida da gente, se insistir naquilo ali, que insistir, a gente consegue.
Eu não tive a oportunidade que eles têm aqui. Hoje em dia o governo da Bolsa Família, da lei, da uniforme, da material, da tudo. Eu não tinha isso, eu morava no interior, nem televisão na minha casa tinha. Na rua que eu morava, numa casa sozinha, tinha televisão. Eu Que tinha lugar que tem pessoa? Itacanambi, norte de Minas. Eu tinha que Você veio pra cá escolher. quantos anos? Tem 20 anos que eu moro aqui. Tá. Eu tinha que escolher ou trabalhar ou estudar. Então, para mim não morrer de fome, eu tive que ir trabalhar. Com 12 anos eu comecei a trabalhar. Eu fui trabalhar a primeira vez na casa de uma pessoa que meus pais me colocaram dentro de uma lancha para viajar uma semana no Rio São Francisco dentro de uma lancha. Meus pais nem conheciam a pessoa, me colocou para ir trabalhar na casa dessa pessoa. Meu pai não conhecia. E essa pessoa foi descobrir que era traficante. Mas depois de muito tempo eu fui descobrir que era traficante, né? Porque meus pais lá não tinham noção. Quando eu vim para São Paulo, eu vim conhecer o que era droga, porque lá eu não conhecia. Esse traficante ele escondia essas drogas debaixo do sofá dele. E ele até quis me abusar, eu sozinha trabalhando lá com 12 anos de idade. Então, eu tive que escolher ou trabalhar ou estudar. Eu falo com meus filhos. Eu não trabalho, eu fico só cuidando deles dentro de casa, né? Quem é? É a Isadora e os outros que estão lá em casa. Eu fico só cuidando deles dentro de casa. Eu vou na escola, eu levo na escola, eu faço tudo por eles. Né? Esse dia eu fui na escola, achei interessante que eu tinha que ir, né, para a escola com o uniforme da escola. Aí eu falei assim, vou passar um amaciante, passar bonitinho, talvez fica cheiroso, bonitinho, eles querem ir com a roupinha da escola. Deu certo, eu saí com a roupinha da escola. Você colocou amaciante, deixou bonitinho. Porque a amassadinha eu passar, eu lavava e dobrava tudo, colocava lá e escovava lá, feio. Aí eu falei, vou me esforçar, vou comer feijão e arroz, não vou colocar amaciante, vou Você colocar. é linda. Vou colocar amaciante, vou colocar para ficar maciazinha a roupa e vou passar bonitinho, vou dobrar para eles quando ver bonitinho, eles falam, olha, tá bonitinho, eu vou vestir. Deu certo, eles estão vestindo, não é, Vitória? Eles estão vestindo agora. E antes eles não vestiam, eles, né? Já é esquisito para eles que é jovem com o uniforme da escola, e antes eu não vestia, agora está vestindo. Então são pequenas coisas que a gente ouve, né? Que a gente escuta, que eu escutei isso na escola, eu falei, vou fazer isso. Né? Então pequenas coisas que a gente escuta. Se a gente for, né, levar isso no dia a dia, então isso faz o quê? A gente não acredita na vida da gente. Eu não tive a oportunidade que eles teve. Então me chamou a atenção. Eu já ia até embora, mas quando ela começou a falar, eu falei, olha, interessante. Eu já ia embora, porque eu tenho um bebê lá em casa que está com poucos meses, eu ia embora, porque eu tenho que dar beijo para ele. Mas daí eu gostei da persistência dessa de poder cutucar, provocar. Olha a história dela, gente. E eu falo bem assim, nessa rua da minha casa, lá em Minas, nessa rua da minha casa, só uma casa tinha televisão. Eu era louca, era apaixonada para assistir aquele desenho lá, né? E meus pais eram muito rígidos também. Itacanambi. E aí eu chegava, né? Lá em casa eles têm a televisãozinha pequenininha no quarto deles, não tem antena, pega a mão, mas pega, né? E eles ficam felizes. E eu, para mim, assistir esse programa que eu adorava, eu chegava da escola, eu estava correndo lá, e eu tinha que fazer uma coisa para trabalhar com a filha de casa, eu fazia e o povo lá assim, ó, na fechadura da porta da casa da vizinha, estava bem assim, ó, espiando, assim, eu ficava 2 horas assistindo isso aqui, ó. Minhas costas ficavam todas aquele dia, eu ficava espiando para assistir. Aí eu chegava, nossa, consegui assistir He-Man hoje, toda feliz, né? Aí lá em casa até agora eu não sei desse He-Man que eu ainda assisti hoje. Eles falam, deve ser mentira da minha mãe, só que a minha mãe confirma, a minha mãe fala, é verdade, então eu ficava assim, ó. Uma vez que eu ia trabalhar, meu pai ficava nervoso que eu ia trabalhar, eu jogava os cadernos lá e não ia trabalhar, porque, tadinho, né? Muitos filhos, mas não tem que ajudar a ajudar os bichinhos, né? E aí eu não ia trabalhar, ficava assistindo durante a fechadura do He-Man, ele chegava com 5 dias assim na minha mão, sem vergonha. E eu, pai, eu tenho He-Man. E saía com a bunda dolorida. Hoje em dia eu falo para eles, meus filhos, estuda, porque quando a gente quer ser um médico, quer ser uma professora, quer ser o que for, se estudar, persistir, consegue. É tudo na persistência que a gente consegue. Não ter vergonha. Se a gente lá de baixo insistir naquilo ali, ó, você consegue. Eu não tive essa oportunidade. Hoje em dia eu não tenho estudo nenhum, sei mal escrever meu nome ali tudo baralhado, né? Não tenho estudo nenhum, mas eu fico ali dentro de casa, de olho deles, não deixo faltar a escola de jeito nenhum. Se for para me acordar de manhã,
Maria Rosa. Maria Rosa, você tem orgulho da sua história? Ah, eu tenho. Porque eu achei bonito que eu já ia embora. Porque eu dou de mamar, né? Eu já ia cascar fora. Mas a gente teve sua Gente, olha que riqueza de depoimento. Parabéns pela sua história. É isso que eu falo, Gerarda. Todo mundo, toda mulher, homem, tem uma história, tem que ter orgulho dessa história. Pensa, a gente tem o poder de colocar um filho no mundo, alimentar o nosso corpo, um outro ser. Só por isso. Então, o que eu acho, que eu vejo por aí, é muita mulher desvalorizando, muitas mulheres desvalorizando a sua história. Isso daí é rico. Só por essas mulheres ricas da televisão não têm a história que você tem. Gente, a gente tem que ter muito orgulho da nossa história. Vai ser bem legal a gente ilustrar isso daqui, tá? Então tem mais ou menos isso. Nasci na periferia de São Paulo. Mérito ou demérito? Que tirem eles as suas próprias conclusões. Quanto a mim, Cláudia Canto, nada deixei de conseguir. Nem tampouco perdi. A periferia me deu força para lutar pelo que eu quero. Algumas menininhas do lado de lá falavam: nossa, Cláudia, você não tem medo dos meninos de rua? Não tenho, porque eu conheço a linguagem deles. Então, só nascendo aqui a gente consegue ter essa coragem, essa força. Porque a busca, gente, é muito instigante de você correr atrás. Depois, quando você chega lá, você fala: olha o que eu fiz. Tem momentos, é claro, que eu não sou tão ingênua assim, que a gente quer desistir. Ai, as portas vão se fechando e é não. Só que eu descobri uma coisa: a porta fecha aqui e ao lado tem um monte de janela. E se não abrir essa janela para mim, eu vou lá, coloco um banquinho e pulo essa janela. Então, isso eu descobri. Essa questão de mulher, né? A gente tem que se adaptar sempre ao que é imposto para nós. Isso porque a televisão radica realmente as regras de beleza, né? Hoje a moda é escola progressiva, né? E eu fazia isso há um bom tempo, porque onde eu trabalhava, eu tinha que ter isso, né? Eu vim do sistema financeiro, eu tenho muitos anos no sistema financeiro. Então eu acabei me adaptando a alisar o cabelo. Eu gosto do meu cabelo natural, que eu voltei a fazer quando eu vou vir para a área social. E as pessoas impõem isso pra gente de várias maneiras, né? É a forma de se vestir, é a forma de arrumar o cabelo, é a forma de colocar um sapato, não é mesmo? E a gente está perdendo a nossa identidade como mulher. Isso acontece tanto no meio social, no trabalho, dentro de casa, na... Eu vim morar aqui, só tinha os eucaliptos e alguns predinhos. Alguns. A gente só tinha um ônibus só que ia daqui e Tatuapé. E Tatuapé era filas enormes para poder chegar aqui. Então meu marido era doente na época, eu morava em Guarulhos e a gente conseguiu, a gente tinha 2 carros velhos, a gente conseguiu trocar os 2 carros velhos no apartamento e a minha agricultora, graças a Deus, eu fui para o andar de cima, eu estou com outro, estou trabalhando, né? Como vocês não conhecem, eu trabalho como trabalhando no CPA como voluntária e participo dos eventos das meninas. E estou aqui lutando pela vida. Meu esposo é surdo, não tem de onde me tirar, então eu que tomo a frente, né? Eu tenho uma pensãozinha que o velho largou e trabalho como voluntária, todos os eventos, graças a Deus eu vou. Então, e assim vou indo. Como os outros falam para mim: ah, Sônia, você não precisa estar nessa vida, que você já é uma mulher de 61 anos. E graças a Deus, a única coisa que me atrapalha é meu joelho. Mas eu pingando de lá, pingando de cá, eu vou indo. Com certeza, não tem que sair da frente da televisão, gente. Aqui na cidade da gente mudou sobre roupa, gente. Aqui não tinha lojinha de roupa. A gente procurava uma roupa nova para comprar, não encontrava, era só a roupa usada, entendeu? Além de eu ter orgulho da cidade da gente, eu tenho uma